Hoje eu vou dar continuidade ao cupom de juros e eu vou falar especificamente sobre como funciona o cupom de juros em títulos públicos. E para isso, eu vou utilizar aqui, vou mostrar na tela para vocês o manual do Tesouro Direto, que vem em 4 módulos. A gente vai utilizar um módulo que fala especificamente de cupom de juros para que vocês vejam que o que geralmente falam sobre cupom de juros no mercado financeiro é errado. Sim, é errado. O que você geralmente ouve do seu assessor de investimentos, você geralmente ouve do seu gerente do banco, são coisas que o mercado financeiro difunde de forma automática, mas que na verdade não funcionam dessa maneira. Então a maior parte das pessoas nem sabe como é que funciona o cupom de juros e hoje eu vou explicar para você nos títulos públicos como é que isso funciona e a gente vai fazer uma leitura rápida aqui do Manual do Tesouro Direto para que vocês vejam como é que isso funciona. Inicialmente eu vou entrar aqui na página do Tesouro Direto para que você veja como é que as pessoas falam que funciona o cupom de juros por aí. Então, como exemplo aqui, ó, um tesouro prefixado com juros semestral para 2035, R$14,90. O que o pessoal vai fazer? Vai dividir essa taxa por 2, vai dizer, olha, esse é o cupom que você vai receber semestralmente, né? Porque essa taxa é sempre ao ano. Então, se você receber semestralmente, eu vou receber 2 vezes. Então, em 2 pagamentos, normal seria que eu dividisse por 2, é isso que o pessoal vai falar para você que funciona. Então, R$14,90. O pessoal divide isso aqui por 2 e diz que R$7,45 é o quanto você vai receber semestralmente. Aqui no Tesouro IPCA+, aqui com o juros semestral, vou usar como exemplo aqui o 35, IPCA mais 7,66. Então vamos dizer assim, lembra lá que o IPCA mais paga, ele paga a parcela pré, né, corrigido pela inflação. Então 7,66, se a gente dividir por 2, dá 3,83. É isso que vão falar que você vai receber semestralmente. 3,83% ao semestre. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. E eu já deixei aqui na outra aba o manual do Tesouro Direto, tá bom? Esse aqui é o módulo 3, tá? Títulos que pagam juros semestrais, né? Que pagam cupons de juros e aspectos importantes dos títulos que pagam juros semestral. Então esse aqui é o módulo que vai descrever como é pago esse cupom de juros e da maneira que funciona, tá? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: vencimentos ímpares e vencimentos pares têm diferentes datas de pagamento, tá? Vencimentos pares, fevereiro e julho. Vencimentos ímpares, maio e novembro. Sempre, Lucas, sempre, exatamente. Não importa qual data você comprou o seu título. Esse é o primeiro aspecto importante aqui. Então, quando a gente está falando sobre qual o valor que esse cupom vai pagar, olha só, quando você investe em um tesouro prefixado com juros semestrais, o fluxo de pagamento dos juros semestrais será de aproximadamente 10% ao ano ou 4,88% no semestre, tá? Então, lembre-se, peguei 14,9. Quanto eu recebo ao ano de cupom? 10%. Não importa. Lucas, por que funciona dessa maneira? Esse manual do Tesouro Direto é mais resumido. Para quem lembra do manual antigo do Tesouro Direto, ele tinha mais de 100 páginas e ele descrevia muitas coisas para a gente sobre os títulos públicos. Quem leu lá aquele manual pode se lembrar. Agora, quem tem acesso somente a esses manuais mais novos, não tem essa explicação aqui dizendo o que acontece. Mas a verdade é que os títulos públicos, eles foram emitidos majoritariamente lá em 2000, tá? Então, no ano de 2000 foram criados os títulos públicos e os títulos que eram IPCA+, foram emitidos a IPCA mais 6. E os títulos que foram emitidos prefixados foram emitidos a 10%. Então, lembra que eu já disse no vídeo, se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, explicando tudo sobre o cupom de juros, mas o cupom de juros é definido na data de emissão. Então, eles foram emitidos lá em 2000 com taxa de 10%. Qual é o cupom? 10% ao ano. Ponto. Por isso que o Tesouro descreve aqui no manual. 4,88% ao semestre, tá? Não tem conversa, não tem como ser diferente disso daqui. Agora, para os títulos do tipo IPCA+, né? Então, a gente tinha utilizado aqui o 7,66%. Quanto é que paga? Eu já dei um spoiler aqui, né? Se ele for emitido a IPCA mais 6, ele vai pagar 6% ao semestre.
de cupom, tá bom? Então tá aqui, quando você compra um Tesouro IPCA com juros semestrais, o fluxo de pagamento de cupom será de aproximadamente 6% ao ano, ou 2,95% ao semestre, sempre corrigido pela inflação, porque esse título é do tipo IPCA+, tá bom? Então ele paga essa parcela IPCA mais para você. Então, já que o pagamento é semestral, 2,95% ao semestre. Como foi que eu aprendi isso daqui? Antes de ler o Manual do Tesouro, lá no escritório, teve uma vez que um cliente questionou porque ele não estava entendendo o pagamento de cupom de juros, porque realmente não batia. E, gente, não vai bater nunca. Você quase nunca vai conseguir comprar um título IPCA mais 6 exatamente, sabe? Então, quase nunca vai bater mesmo. Vai ser muito raro isso acontecer. Então, lá no escritório, o cliente criou um caso, digamos assim, né? Mas ele estava com dúvida realmente. Falando, cara, por que o meu pagamento de cupom não bate com esse resultado aqui? Na verdade, ele recebia menos de cupom, né? Do que ele tinha contratado, porque ele tinha uma taxa mais alta do que a taxa que foi emitida, que era IPCA mais 6. E ninguém sabia, cara. Ninguém sabia. Os assessores não sabiam, a mesa de operação não sabia, ninguém sabia. E aí a gente pegou, ligou lá na XP, tirou essa dúvida com a mesa de operações direto dele lá, e aí o cara me explicou, velho. Ele falou, cara, não, cupom de juros é sempre sobre a data de emissão. É a taxa que foi emitida esse título. Ele foi emitido a qual taxa? Essa é a taxa que ele paga. Você não imagina se ele tivesse que mudar toda a data de pagamento, ele tivesse que fazer o cálculo, quanto foi a taxa que cada um contratou para poder fazer esse pagamento. Loucura, velho. Na verdade, não teria nem como fazer isso, né? Seria quase impossível. Então, sim, tá? E aí depois eu fui descobrir o Manual do Tesouro, essas coisas, eu fui estudar e tudo mais. E aí eu achei esse material maravilhoso aqui do Tesouro Direto. Então eu vou deixar o link aqui para você, se você quer saber tudo sobre Tesouro Direto, dá uma olhada nesse material. Esse material é importantíssimo, não só sobre Tesouro Direto, sobre renda fixa. Só que aqui ele vai aplicar a renda fixa somente aos títulos públicos, que a gente já sabe são os melhores títulos que a gente tem no mercado financeiro aqui de renda fixa no Brasil. Então, cara, aprende tudo sobre título público que você vai ser um expert da renda fixa, tá? E esse Manual do Tesouro é o melhor material que a gente tem de renda fixa no Brasil. E ele é completamente gratuito, então você não vai gastar nada. Baixa o link que eu vou deixar aqui na descrição para você. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Cupom de juros em títulos públicos. Vencimentos pares pagam sempre em fevereiro e julho. Vencimentos ímpares pagam sempre em maio e novembro. Taxa é sempre a taxa de emissão. Os prefixados foram emitidos a 10%, então 10% ou 4,88% ao semestre. E os IPCA mais foram emitidos a IPCA mais 6, então sempre 2,95% ao semestre ou 6% ao ano. Pronto, agora você sabe tudo sobre o cupom de juros em títulos públicos e já está pronto para ensinar para os seus amigos e aplicar aí na sua carteira de investimentos. E eu fui!